pessoal, aqui é a Daniela do Bem Canadá. Hoje estamos com a Kathleen Guimarães. Ela é biomédica no Brasil e dona de casa, por enquanto, no Canadá, né? Cuidando do bebê. Isso. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Ela mora em Toronto e hoje nós vamos falar sobre a gravidez, sobre o parto dela e como que ela fez tudo isso daí, mesmo sem ter o ORIP, que é o seguro saúde aqui do Canadá, né? Bom, eu queria agradecer primeiro pelo convite, né, para falar. Eu acho que é importante a gente falar sobre maternidade fora do nosso país. Muita gente tem muitas dúvidas sobre como é ter um filho fora do país de origem, no nosso caso do Brasil. E então é bem importante esse tema aí que você tá levantando, Sim, esperamos ajudar muita gente, né? com certeza. Obrigada por participar. Quando você ficou grávida, você não tinha o RIP, certo? Certo. Você teve a opção, como que você foi atrás dessa pessoa, da pessoa que fez o acompanhamento? Como que foi isso daí? Uhum. Bom, quando eu descobri a gravidez, não foi uma gravidez planejada, então foi uma surpresa. Como eu ainda não tinha o RIP, realmente eu não sabia quais eram as minhas opções. Tudo que eu tinha ouvido falar sobre parto aqui no Canadá era pago e muito caro, por sinal. Então, eu fui pesquisar online mesmo. Comecei a pesquisar no Google quais eram as opções, se tinha algum plano para quem não era coberto, né, pelo RIP. E aí eu descobri as midwives. Eu sei que em Toronto tem vários grupos e eu conheço pelo menos 4. E aí eu liguei em todos, porque existe uma lista de espera, nem sempre elas têm Desculpa, o grupo que você fala, o que que é? Grupo. os locais que elas trabalham, né? Então, são os consultórios, em cada consultório tem uma quantidade de midwives. Alguns, no lugar onde eu fiz o acompanhamento, devia ter umas 10. Então, tem vários locais diferentes em Toronto, tem downtown, tem em vários bairros, né? E elas Uhum. aceitam pessoas que morem naquele bairro Ah, sim. e também depende de quantas semanas de gravidez você tá e várias outras questões. Se tem alguém disponível para te acompanhar. Então, o importante é que você consiga uma midwife assim que você descobre a gravidez. Tá, você foi logo no início. Isso, assim que eu descobri, aí eu já liguei para todos os consultórios, né? E aí elas explicaram que tinha uma lista de espera e que elas iam entrar em contato comigo. E foi questão de uma semana, elas ligaram de volta falando que tinha alguém disponível para fazer o acompanhamento e marcando já a primeira consulta. E você não ter o RIP não foi problema para elas. Não, não foi. A primeira pergunta que elas fazem, se você está coberto pelo seguro-saúde, e independente se você está ou não, mas é uma coisa que elas precisam saber. Uhum. E aí, independente do seu status, inclusive, você pode fazer todo o acompanhamento, desde que elas tenham alguém disponível para isso. E se você fosse, por exemplo, procurar um acompanhamento de um obstetra em vez da midwife, aí você teria que pagar. Isso, seria particular, né? Todo o acompanhamento, mais o parto, se você optasse por uma cesárea, que era o que eu tinha em mente no começo, estava em torno de US$ 15.000 na época que eu pesquisei, que foi o ano passado. E com as midwives você consegue fazer cesárea também? Sim, você consegue fazer cesárea. Elas dão preferência para o parto normal, inclusive o parto humanizado, e elas sugerem que você só tenha cesárea no caso de uma complicação, alguma coisa que realmente precise levar para cesárea. Mas se desde o início for uma opção sua que você queira, você tem como já deixar claro isso para elas e elas vão tentar já te dar assistência nesse sentido, de procurar. É, Elas vão te acompanhar, mas no final não é elas que vão fazer essa cesárea, né? Então elas têm que fazer todo um agendamento com o hospital, com a pessoa, com o profissional que vai fazer a cesárea. E então, mas se você já falar isso para elas no começo, é uma opção. Aí você paga só assim a diária do hospital, por exemplo.
que tem Ah, tá hospitais que bom. são $300 por dia, se você ficar uns 3 dias vai ser $900. Entendi. Então, quer dizer, você pode escolher midwife e depois você ainda pode escolher que tipo de parto e ela ainda vai continuar te acompanhando, Exatamente. independente do tipo de parto. Só que aí ela só vai realmente te acompanhar no parto se for um parto normal. Se for uma cesárea, aí vai ter que ser um outro profissional. Isso, Ah, exatamente. entendi. Tá. E de fora isso, elas fazem tudo igual. Elas vão, te encaminham para o hospital, te dão aquela documentação, que é a documentação para você preencher e levar para o hospital antecipadamente, já deixar Hum, reservado. Tudo e normal. tudo que você precisa é exatamente o mesmo atendimento que um obstetra faria, inclusive eu, pela minha experiência, bem melhor, porque por se tratar de uma ideologia mais humanizada, elas te tratam de forma mais humanizada durante a gravidez também. Então, as Uhum. consultas, todas as minhas consultas duravam mais de 1 hora. É, e todos os exames, elas que fazem os encaminhamentos, os ultrassons, tudo, reserva do hospital, plano de parto, tudo é feito exatamente como seria com um obstetra. Certo. E aconteceu alguma coisa nesses 9 meses aí que seja diferente na consulta que aconteceu com você ou não? Ou foi tudo normal durante os. Antes do parto, foi tudo normal? Todas as consultas a mesma coisa ou teve alguma coisa diferente? Não, não, todas as consultas foram. Bom, na minha experiência pessoal, eu, quando descobri a gravidez, eu tinha certeza que eu queria fazer cesárea, porque eu já vim com essa ideia do Brasil, né? No Uhum. Brasil é muito estimulado, infelizmente, ainda a fazer cesárea. Na minha família todo mundo fez, então eu não conseguia nem imaginar fazer o parto normal, mas ao longo da gravidez e com as consultas com a minha midwife, eu mudei de opinião. Então, acho que essa foi uma mudança muito grande que eu tive na gravidez. Certo. Aí tudo bem, chegou o dia de você ir para o hospital, como é que foi? Um, eu tinha, quando você está grávida, eles têm o seu due date, né, que é a data que você Prevista? provavelmente vai ter, mas quase nunca é. No Uhum. meu caso, a minha bolsa estourou 2 semanas antes, na madrugada e tudo mais. Só que acabei tendo uma complicação, eu tive uma hemorragia. Liguei para minha midwife. Ela disse para eu ir para o hospital o mais rápido possível, que ela me encontrava lá em Uhum. 5 minutos. E em 5 minutos ela estava no hospital, já fez todas as checagens para ver se estava tudo bem com o bebê. E aí ela disse que dali eu já iria para o parto. Então foi uma coisa meio no susto, assim, não estava planejado, mas ela ficou comigo o tempo todo e dali a gente já. O meu parto foi muito rápido, assim, foi 15 minutos eu já tinha tido a minha bebê. É, Da hora que você chegou no hospital até a hora que você ganhou o bebê, quanto tempo levou? foi menos de 1 hora, eu acho. É mesmo? E Foi, foi normal? foi. Nossa! É que assim, a minha bolsa estourou, né, em casa, e aí só quando eu cheguei no hospital eu comecei a ter as contrações. Assim que eu cheguei, ela checou a minha dilatação, eu tava com 1 centímetro. Aí ela falou assim, olha, provavelmente a gente vai ficar aqui umas 10 horas, 12 horas. E aí ela me encaminhou para o quarto, na hora que a gente chegou no quarto eu comecei a sentir muita, muita, muita dor, pedi a injeção, a anestesia, né? E aí, quando o anestesista chegou, que ele chegou em 10 minutos, ela falou, deixa eu checar sua dilatação de novo. Aí eu tava com 9,5. Ela falou, é agora, sua filha Que vai nascer agora. beleza! Foi. Então, foi muito rápido. Eu sei que nem todos os partos são assim. Nesse Verdade. sentido, eu acho que eu tive bastante sorte. É, mas tudo isso só me trouxe uma segurança no parto porque eu tinha um plano de parto feito e muito bem estipulado, que é uma coisa que muitas vezes não acontece no Brasil. Eu tenho várias amigas que passaram por partos traumáticos no Brasil por não ter sido feito um plano de parto. Como que E é esse plano de parto? Como que é feito? é um documento que você preenche junto com, no caso, com o midwife, com os obstetras também, eles fazem, mas tem alguns que
acabam esquecendo, e é uma coisa muito importante de se fazer, porque na hora do parto, às vezes pode acontecer uma emergência e você não, né, muita dor, você tá fora de si, você não consegue Sim. escolher uma coisa que você quer, né? Às vezes Puxa, você esse negócio muito legal. tá com tanta dor que você já nem lembra o que você queria. Enfim, Sim. é um momento que não é um momento para se tomar decisões. As decisões têm que ser tomadas antes. Então, o plano de parto, você estipula tudo, desde quem você quer que assista o parto, até os instrumentos que vão ser usados, tudo que, por exemplo, se você quer que o bebê fique com você assim que ele for retirado, por quanto tempo você quer que ele fique com você, se você quer já amamentar, se você quer que faça os exames nele. Você escolhe também se, em caso de emergência, que tipo de procedimento você quer que tenha? Isso, quando você está num parto normal e você está tendo muita dificuldade, você já está exausto e o bebê não está saindo, tem algumas opções, né? Como o uso do forceps, aqui tem o vacuum, que é muito comum, você aspira o bebê, né, para ajudar a sair, e a última opção é a cesárea. Então, uma das coisas que a midwife conversa com você. Então, você está lá, não está conseguindo ter o bebê. Pode ser usado o forceps, você quer essa opção? Se você falar não, independente da dor que você tiver ou a situação que você tiver, eles vão respeitar a sua vontade. Então, você pode optar por, em algum caso de emergência, ter, mas a sua primeira opção ser o mais natural possível. O uso da anestesia também. Muita gente quer ter a experiência do parto humanizado, que não envolve nenhum tipo de anestésico. Então, você opta por não ter, mas num caso de emergência, você aceita anestesia. Então, Aí você coloca tudo isso no plano de parto. isso. Se você quer que alguém filme o que você quer que seja servido, até mesmo durante o trabalho de parto, né? Se você quer comer alguma coisa, tudo. É muito específico esse plano e é bem importante. Que legal. Então pode filmar e tirar foto? Pode. E eles falam quantas pessoas que podem entrar ou é só uma pessoa que pode ficar lá durante esse trabalho de parto? Eu acho que isso varia mais de hospital para hospital, mas a minha midwife falou que 2 pessoas poderiam me acompanhar. As E isso pessoas, foi qualquer uma que fosse. qualquer uma que fosse. O meu companheiro, no caso, meu marido, e mais alguém, independente se fosse um amigo, mas essa pessoa já tinha que estar escrito, né, na autorização que ela ia estar lá. E você Mas isso manda antes. foi antes da pandemia também. O que eu sei é que agora, por conta da pandemia, está tendo algumas restrições, eles só estão deixando uma pessoa mesmo, no caso, É, companheiro. sim. Bom, aí rapidamente você conseguiu ter o seu bebê lá, e aí quanto tempo mais você ficou no hospital depois? Bom, depois que a bebê nasceu, acho que em 1 hora eu estava liberada já para ir para casa, Gente, que mas maravilha isso! o meu marido tinha esquecido o car seat. Você só pode sair do hospital se você tiver com o car seat. Uhum. Eles não deixam você sair do hospital, independente se você tenha carro ou não, mas você não pode. Ele tinha esquecido, aí ele teve que ir em casa buscar, acabou demorando. Eu fiquei 3 horas lá no hospital, mas foi muito rápido. Desde que você tenha uma recuperação tranquila, se não tiver nenhuma intercorrência no sentido pressão alta, alguma coisa com você ou com o bebê, você está liberado para ir para casa. Que é uma Legal. das coisas que as midwives pregam também. Recuperação em casa, você ficar no lugar mais confortável possível. E o Sim, hospital não é esse lugar. com certeza. Quanto mais tempo ficar em casa, melhor, porque você fica longe de outras, de doenças, de muitas coisas que acontecem no hospital, né? Além de você ficar mais confortável na sua casa. É isso. E aí depois você foi para casa e como que foi para achar pediatra? Foi fácil? É, Porque você não tinha o RIP ainda, né? isso. Aí você tinha passado pela midwife, que aí ela
era coberta, independente de você ter o seguro-saúde ou não. E como que foi para conseguir o pediatra? Também foi a mesma coisa? Quando você tem o parto com a midwife, ela continua acompanhando o bebê até 6 semanas, até o bebê completar 6 semanas. Certo. E depois disso que você tem que procurar o pediatra, o bebê passa a ser acompanhado por um pediatra. Uhum. Então, nessas 6 semanas, tudo que um pediatra faria é a midwife que faz. O teste do pezinho, os exames necessários, exame para icterícia, tudo é feito pela midwife, até 6 semanas, né? Peso, enfim. E aí, depois disso, você tem que ter um pediatra. Mas o que acontece? Como muita gente aqui, a maioria das pessoas tem o RIP, e se elas têm o RIP, elas têm um médico de família, o comum é que o seu bebê passe a ser acompanhado pelo seu médico de família. Certo. Então, se é uma coisa que você não menciona para sua midwife, porque assim, na primeira consulta você fala que você não tem o RIP, mas não é uma coisa que ela sabe constantemente. Às vezes nem ela sabe. Às Esquece, né? vezes, é. Então, talvez para ela você tenha um médico de família e que ele vai ser acompanhado, o seu bebê vai ser acompanhado por ele. Então, eu acho que isso é uma coisa que acaba faltando, essa informação de que você tem que ir atrás do pediatra, que se você não for, vai ficar difícil depois, porque muito pediatra não aceita bebê já, eles pegam recém-nascido só. Então, o que eu vejo, inclusive, nos grupos de mães que eu estou participando no WhatsApp, é que muitas mães que são acompanhadas pelas midwives, elas têm muita dificuldade de achar o pediatra, porque elas esperam as 6 semanas de acompanhamento e depois fica difícil achar. E qual que é a Então, opção que elas encontram, que elas estão encontrando nessa situação? elas começam a achar, elas vão nas clínicas que atendem crianças, elas vão nas clínicas que atendem os bebês e, por exemplo, logo que o bebê completa 2 meses, tem a primeira vacina. Então, a pessoa espera o bebê completar 2 meses, procura uma clínica para aplicar a vacina. Na verdade, o bebê nem está passando direito com o pediatra, está passando só com uma consulta para poder receber a vacina. Sim. Então, não é o mais indicado. Então, que fica até como recomendação, converse com a sua midwife antes do parto, converse com o seu obstetra antes do parto, reforce que você não tem um médico de família, peça indicação. Muitas midwives, muitos obstetras conhecem bons pediatras. Então, converse com eles, lembre eles que você não tem um médico de família, que você precisa de uma indicação. Porque se você esperar essas 6 semanas de acompanhamento, fica mais difícil de encontrar um pediatra. Mas No aí meu você esperou? não, como eu já, eu gosto eu sou bem, eu trabalho com antecipação, assim, eu sou ansiosa, é a palavra que eu estava Uhum. procurando, eu sou muito ansiosa. Então, durante a gravidez, eu já perguntava para ela, como que vai ser quando nascer? E aí ela falava, eu vou acompanhar. E aí eu perguntava, mas quanto tempo? E depois, o que que eu faço? Então, e depois, quando nasceu, eu continuei perguntando. E ela falou, não, eu tenho alguns pediatras para te indicar. E aí ela até, inclusive, ela ligou para uma clínica de um pediatra e agendou a consulta para mim. Acho que de tanto que eu fiquei enchendo o saco dela, ela mesma ligou e conseguiu essa consulta E aí para mim. você continuou passando de graça? Ou Isso, teve que como pagar? não, porque o bebê, como ele nasceu aqui, ele é canadense e ele, Ah, no caso da minha filha, ela tem o RIP. sim. Então, ela passa. Só eu que não posso ser. Entendi. Porque ela já é uma canadense, ela já nasceu com direito ao RIP, né? Exatamente. Ai, que A bom, né? questão Graças a Deus. a questão é só realmente você lembrar que você tem que ir atrás do pediatra. Porque às vezes você espera 6 semanas, você liga para um pediatra e ele fala: ah, mas seu bebê já está com 6 semanas, você devia ter procurado antes. Então, procure antes. Mesmo que a midwife vai continuar acompanhando por 6 semanas, você, assim que nascer, já começa a ligar nas Então, clínicas. mas aí mesmo que ele ache, né, você não veio me procurar antes. Se ele tem vaga, ele pode negar? Pode, Pode? pode.
E qual é a ligação? Só porque você não foi há 6 semanas atrás? É porque, assim, muitos pediatras preferem já ter o contato desde recém-nascido para fazer todas as pesagens, todos os exames. Ele prefere que ele faça isso porque aí ele tem um histórico melhor do bebê. Às vezes, por exemplo, você chega lá com o bebê com 6 semanas para um pediatra e aí seu bebê está com uma alergia ou alguma coisa e às vezes você não consegue explicar o que está acontecendo e a midwife sabe tudo o que aconteceu. Então, é uma coisa também que às vezes os pediatras não aceitam só para não ter o trabalho de pegar tudo que a midwife já fez e dar continuidade. Ele prefere ele começar do zero. Eu já vi muita gente falando que recebeu negativa Aconteceu de isso? pediatra por conta disso. Nossa, mas que eu saiba, existe uma ficha, existe um sistema da saúde em que você vai lá, o seu nome fica lá naquele sistema. Então, ela só teria que mandar um referral para ele e ele abriria essa ficha toda do paciente e consegue ler tudo o que está acontecendo. Né? Então, assim, eu acho que é mais uma má vontade, na verdade, do que qualquer outra coisa. Eu acredito que seja um pouco sim. E também, eu nem tenho certeza se eles podem Esse tipo de pediatra ligar. também, acho que nem vale a pena passar, né? É até melhor, Pois né? é. E Procura um assim, melhor. ainda tem alguns pediatras brasileiros aqui em Toronto, né? Acho que tem um ou dois. E as pessoas geralmente que estão sem status aqui, elas procuram esses pediatras. Muita gente, muito brasileiro aqui não fala inglês, Uhum. prefere ter um pediatra brasileiro. E eles são os que mais negam, sabe? Nunca tem vaga, são os mais grossos, Estrela. exatamente. Tá bom, né? Fazer o quê? É, Às vezes é melhor mesmo, né? Ficar longe de pessoa assim, porque se tá fazendo isso, já não tem amor pelo que tá fazendo. Eu entendo assim, exatamente. né? Se É você isso. virou pediatra, é porque você deve amar o que você faz. Então deveria ser o melhor possível. Ainda mais com brasileiro, né? Pois é. Mais Mas aí eu ainda. acho que vai um pouco de aquela coisa de quem tem status, quem não tem, sabe? Eu acho que conheço alguns brasileiros aqui que não gostam de ter contato com outros brasileiros que não têm status. É, pior para eles. Bom, aí tudo bem. Aí agora você teve o pediatra, tudo. Tem alguma outra coisa que você acha que é importante compartilhar, que você vê que as pessoas têm dúvida e que você gostaria de compartilhar com as mães e pais? Bom, o que eu vejo muito as mães discutindo nos grupos de WhatsApp, né? E não só as mães, as grávidas também, é realmente sobre esse direito de ter um acompanhamento, que é o que a gente estava conversando no começo, né? Então, Uhum. todo mundo tem direito ao acompanhamento, independente do seu status, independente se você tem o RIP ou não. A outra questão é essa do pediatra, muita gente até falando que às vezes não compensa ter a midwife, porque depois nenhum pediatra quer pegar o bebê. E não é bem assim. É responsabilidade da mãe procurar um pediatra. Então, procure, independente se você tem um obstetra ou uma midwife. Só a midwife que é de graça. Se você escolher passar com obstetra, já não é mais de graça. Não é de graça. Ah, tá. É Ah, então tá particular. bom. Elas recebem dinheiro do governo, né? Então, assim, eu vejo como uma ONG. Eu acho que é uma ONG que cuida de mulher, da mesma forma que existe uma clínica aqui, que é a Clínica da Mulher, que atende imigrante e tudo mais, independente do status. Eu acredito que essa ONG de midwives é voltada para cuidar de mulheres grávidas e dos futuros bebês canadenses. Entendi. Então tá bom. Tem mais alguma observação? Não, é só reforçar mesmo a importância de fazer o birth plan, o plano de parto. Então, façam, escolham o que você quer, tenha a sua vontade respeitada. Muita gente, muitas amigas minhas passaram por essa situação no Brasil. Eu vejo relatos na internet de pessoas que sofreram abuso médico, no Brasil principalmente,
Então, converse com seu parceiro, converse com seu médico, com seu midwife, sobre tudo que você quer. O parto é para ser um momento especial, é para ser um momento único. Então, se você tiver uma experiência maravilhosa ou terrível, ela vai marcar a sua vida. Então, que seja maravilhosa. E para isso acontecer, que você não tenha nenhum estresse na hora do parto, já decida tudo antecipadamente. Legal, tá bom. Obrigada, viu, Kathleen, pelas suas informações. Obrigada a você. Eu agradeço também em nome das mamães, das futuras mamães aí, porque são informações importantes para quando você está grávida, você saber que caminho seguir e mesmo nessa situação, né, de você não ter o seguro-saúde, que as pessoas às vezes deixam de ir atrás. Com certeza deve ter muita gente que deixa de ir atrás porque acha que não vai ter, que vai ter que pagar. Uhum. Então, é super importante, super válida essa informação. Tá bom? Muito obrigada, viu? Imagina, que é isso. Obrigada a você. Boa noite. Boa noite. E se você gostou da entrevista com a Kathleen, deixe seu like e não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos também e ativar o sininho das notificações, porque aí você já recebe a notificação dos próximos vídeos. Obrigada e até a próxima.